Linda a poesia dessa música, né? Deve haver um lugar onde só exista o bem. Levar paz e bondade a tantos campos de dor. É a missão que o Davi vem aqui hoje. Continuar a missão do homem inteligente na terra, né? Como diz o Evangelho. Bom, Davi, então, com gratidão pela sua presença e desejando um bom trabalho, nós vamos declamar prece de Cáritas para darmos início aos trabalhos desta noite. Fechemos os nossos olhos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, piedade daqueles que não vos conhecem, esperança àqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó força, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Obrigado a todos pela presença, e assim a gente vai passando uma palavra para o Davi, com muita gratidão, e deixou os seus afazeres e deixou Ibiporã para estar aqui conosco nesta noite. Então, muito bem-vindo, Davi, e bom trabalho. Obrigado. Se quiser usar aqui. Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Primeiro pelo convite de estar mais uma vez com vocês. Obrigado pela gentileza. Eu vou pedir licença a todos para falar sentado e ficar um pouco mais confortável aqui com a minha coluna, com a minha respiração. Primeiro falar da minha alegria. Toda vez é uma emoção estar aqui, só de entrar nessa casa, de tanta história, né? Eu sou espírita desde criança, mas aqui na região, conhecendo a região de Londrina, né? Morando primeiramente em Ibiporã, agora eu moro em Londrina, tá? Atualizando. Embora ainda tenha meus trabalhos junto à FEMEL, né? Do grupo de desobsessão, grupo de estudo. Aliás, convido o pessoal da casa, nas quintas-feiras nós temos um grupo de estudo online, que quem tiver interessado, a Ana tem meu telefone, manda o WhatsApp e a gente inclui no grupo lá para receber o link e participar dos estudos na quinta-feira, das 8 às 9. Uma horinha, das 20 às 21, né? Melhor dizendo, né? 8 às 9 da noite. Nós propomos hoje fazer algumas reflexões e pedimos que todos fiquem muito à vontade e junto conosco procura cada um sentir o que nós temos para passar. Talvez as palavras não sejam suficientes, ou sejam até, não sejam suficientes, talvez elas sejam incompetentes,
para dizer o quanto esse assunto é importante. Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias de mudanças muito grandes. A gente fala assim, a Terra está mudando, transição planetária. Muitas vezes nós não estamos nos tocando de que nós estamos num momento crítico para nossas vidas. Nossas vidas não é o que eu quero dizer, as nossas vidas assim, de que nascemos até quando vamos morrer. Não. Nós, espíritos milenares, é uma situação ímpar que vivemos nos últimos milhares de anos. A questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta crucial, que ficou bastante famosa entre os estudiosos da doutrina espírita, a respeito de qual é o maior empecilho, qual é o maior obstáculo que o espírito humano tem para progredir, ou progredir no sentido espiritual, moral. Na palavra ou na expressão dos orientais, o que impede o espírito de se tornar iluminado? Para ficar bem claro, a resposta espírito de verdade é a seguinte: o orgulho e o egoísmo são, juntamente, os dois constituem o maior obstáculo à elevação do ser. O orgulho e o egoísmo. Então nós vamos começar por isso. Vamos refletir o que é orgulho. Orgulho é um sentimento ou uma sensação que podemos ter em decorrência das nossas lutas vividas, das nossas convivências, dos nossos mal aprendizados, das nossas más educações de convivência social, desde aquelas lutas por alimento, quando ainda na pré-história, passando pelas guerras sangrentas tribais da nossa época de primitivismo, das nossas disputas por riquezas e por terras e por poderes que vêm desde a antiguidade do ser humano na Terra até os dias de hoje, e não está diferente, como nós podemos observar nos noticiários internacionais. Nós nos sentimos, nos comparamos e nos apraz, nos deleita, nos causa satisfação sentirmos que somos melhores, mais importantes, mais bonitos que os outros, ou que outros. Isso é orgulho. É achar-se melhor que o outro. E o egoísmo é a outra face dessa mesma moeda, que significa dizer que então eu vou agir. Olha só, o orgulho é o sentir, é o achar. O egoísmo é o fazer em decorrência disso, mas é um contexto só. Eu vou agir como sendo o melhor. Bom, como eu sou melhor, mais bonito, mais importante, mais inteligente, primeiro eu, depois eu vou querer primeiro para mim, o melhor para mim, o mais para mim, em detrimento dos outros. Aí é o egoísmo. É a execução prática do sentimento, da sensação de orgulho. Mas nós não sentimos isso, nós somos cristãos, nós somos espíritas, nós somos bonzinhos, nós somos. Todos sentimos em algum momento orgulho. Todos. Aqui, se estamos aqui, é porque em algum momento nós ainda somos, ou fomos, num passado muito recente, talvez de algumas horas, orgulhosos e egoístas. Infelizmente. E são essas coisas a nossa luta. Todas elas estão aí dentro. O que impede o principal obstáculo do espírito humano de elevar-se
de se tornar um espírito puro, um anjo, um santo, na linguagem da sua crença, da crença de qualquer. É a mesma coisa. O orgulho e o egoísmo. Aí a gente vai pensar, onde que se originam as guerras? Por causa de quê? Por causa de que uns acham que é melhor que os outros. Por que se origina? Por que tem tanta miséria no mundo, fome, sendo que o mundo hoje produz mais alimentos do que é capaz de consumir? Como é que tem gente que passa fome? Exploração de uns pelos outros. Orgulho e egoísmo. Mas como extirpar isso? Bom, a gente tem que analisar como é que ele acontece. Então eu vim aqui para falar hoje para vocês de uma situação muito que nós estamos, assim, que o mundo inteiro está preocupado. Todas as organizações sociais, religiosas, sérias do mundo estão preocupadas. Que é o preconceito. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. O preconceito, eu estou chegando à conclusão de que é o filho predileto do orgulho. Por quê? Porque quando nós queremos realmente nos afirmar como melhor que o outro, que é aquele ser orgulhoso. Gente, só deixa eu fazer uma parte aqui, porque essa palavra orgulho, tem muita gente que é orgulhoso, sabe que é e gosta de ser, e acha que é bom. Orgulho é coisa ruim, tá? Orgulho é achar-se melhor que os outros, e isso é ruim. Primeiro a gente tem que colocar isso na cabeça da gente, senão ele não devia mudar. Eu tenho o maior orgulho que o meu filho foi não sei o que, passou e... ele é melhor que os outros porque é meu filho. É a mesma coisa. Nossa, mas que bom ficar alegre, sim. Que bom que o filho do... Isso faz as pessoas... Vocês já viram por acaso quando alguém vem contar uma notícia boa para alguém, e alguém, ao invés de ouvir aquilo, se comprazer do bem do outro, ele quer contar outra na frente, uma maior competição para ver quem que é melhor? Então, isso está presente na nossa cultura, infelizmente. E o preconceito, vou voltar lá no preconceito, então, que é o filho predileto do orgulho. Por quê? Porque para a gente se afirmar, inclusive em grupos que se unem pelo preconceito, e dizer, nós vamos nos afirmar. Então o que acontece? Cria-se estereótipos como se fossem características que tornam aquelas pessoas que têm aquela característica menor, inferior. Então o preconceito, eu vou até ler um conceito aqui, que é o conceito do Estatuto da ONU para a Igualdade, que é muito interessante, que é o seguinte, que é toda forma de discriminação, exclusão, restrição ou preferência baseada nas características do indivíduo. E esse preconceito, ele acontece sob a forma, eu vou resumir um pouquinho aqui, de discriminação e segregação. O que é discriminação? Quando eu pego assim, aquele grupo de pessoas, as pessoas, vou pegar a discriminação racial, que é uma das formas, a gente pode até falar um pouquinho mais, que é a forma mais comum que existe. Latinos aqui não, só os anglo-saxãos. O que mais tem no mundo é isso. Não entra latino, não entra preto, não entra ameríndio, não entra não sei o quê. Aqui, é um grupo seleto. Por quê? Porque são raças inferiores, por exemplo. Isso é ao mesmo tempo, eu estou, aquele lá não, porque aquele está nesse grupo aqui, eu estou discriminando alguém, ou seja, eu estou especificando aquela característica como sendo
aquele motivo e segregando, separando. Isso é melhor, isso é pior. Então, essa forma de agir, essa forma de se expressar, já é a ação do egoísmo. E na realidade, do preconceito. Então, o preconceito, ele nasce do orgulho e é aquele sentimento, aquela opinião, aquela ideia já baseada no quê? Baseada numa característica pessoal, numa característica, e que ele generaliza as pessoas que têm aquela característica e considera menores, sem nem conhecer. Eu preciso conhecer alguém para dizer que vou colocar um estereótipo que existe, tá? Aqui no Brasil. Não é assim, pode não ser assim para outras sociedades. Uma pessoa média idade, né? Branco, com posse de bens materiais, ou seja, no jargão rico, né? Na nossa expressão, estudado, não é analfabeto. Aí diz o seguinte: olha, essa pessoa, ele maltrata mulheres, tem um preconceito de como é que se chama? Esqueci. Sexista, né, contra mulheres, tá? Não gosta de preto, de índio, de pobre, de analfabeto. Depois nós vamos falar desse estereótipo. Por exemplo, pode ser outra coisa, pode ser mulher, pode ser de outra raça, não tem problema. Mas vamos pegar um estereótipo assim que aqui no Brasil ele está acima dos preconceitos, vamos dizer. E depois nós vamos analisar quem é essa pessoa. Porque nós olhamos cada um e a gente sabe. Eu conheço pessoas que é pobre, negro, homossexual. Ou seja, aqui na nossa sociedade é a vítima preferida de todo tipo de preconceito, de manifestação preconceituosa, de discriminação e de segregação. Nós conhecemos essa pessoa, não preciso conhecer. Ou seja, tem essas características. Para mim, eu não gosto, eu não quero, não quero que eu viva. Isso sem ter qualquer exame sobre ação. Nunca ouviu a pessoa, mas eu não gosto. Por quê? Porque tem determinada característica. Gente, nem do ponto de vista mais materialista, mais animal possível, vou nem falar materialista humano, vou falar animal, teria motivo esse tipo de sentimento ou de sensação. Imagine se então nós, sabendo-nos seres espirituais, eternos, e no caso dos espíritas, sabendo que nós somos pré-existentes ao corpo físico que nós temos, e seres milenares que somos, e toda a trajetória futura que nós temos, então nos perguntam qual a posição da doutrina espírita a respeito do preconceito, do racismo, né? Então nós vamos falar um pouquinho mais dessas situações. Eu falei que ia falar um pouquinho do racismo, a gente aqui tem muito pouco tempo. E nos estudos aí tem se associado muito o racismo no Brasil com a questão do negro e da escravidão. A gente precisa pontuar um pouquinho algumas coisas. Que a escravidão,
ela é muito antiga, ela vem lá do início da história humana. A escravidão começou quando começaram as guerras tribais por conta de tomar umas tribos das outras, as produções de animais e as terras e o milho, a mandioca que cultivavam cada um. E aí, o que acontece? Quando o ser humano deixou de ser nômade, coletor e caçador e passou a se estabelecer em tribos, em fincar casas, as cabanas, as primeiras cabanas, a plantar, como eu disse aqui, principalmente no nosso caso, né, dos ameríndios e de muitos africanos também, que são os povos mais antigos, né, conhecidos que se fixaram nas terras, né, deixaram de ser nômades. Eles já plantavam, principalmente o milho e a mandioca que eu citei aqui, que são produtos, assim como nós, eles são milenares em boa parte do mundo, né? Então, o que acontece? Precisou de mão de obra. E aí, a questão eu brigo com a tribo rival, com a tribo vizinha, tomo a plantação deles, os animais deles e escravizo eles para trabalhar. Então foi uma questão econômica. Na realidade, essa tribo rival provavelmente ela tinha as mesmas origens que ela, não tinha racismo, não era por causa de racismo. E isso acontecia na África. E quando os africanos, em troca de tecidos, de sedas e de bebidas e de muitas outras coisas, escravizava uma tribo vizinha e vendia para os espanhóis primeiro, depois os portugueses, espanhóis, ingleses, depois os portugueses, eles passaram a trazer essas pessoas, esses negros para o Brasil. E trazia naquela condição humilhante, e vivia naquela condição humilhante. E isso nasceu lá por uma questão econômica e se transformou na ideia dos escravizadores, essa ideia racista mesmo, que para ter a justificação, inclusive da religião, como que pode um ser humano escravizar o outro? Eles diziam, mas esse é né? Tinha aquelas teorias lá da origem das espécies e tal, mas ele é um ser inferior, isso não tem alma. Aliás, inclusive a mulher, né? Até a Idade Média não tinha alma. Podia ser escravizada, não tinha problema. Mas agora não, gente. Muitos ainda não sabem disso até hoje. Mas isso não é assim, isso era mentira, isso é tudo mentira. Mentira sobre o negro, mentira sobre a mulher, mentira sobre a criança, inclusive. Nós contamos até hoje mentiras sobre as crianças, de que as crianças não sabem nada, que as crianças não têm. Né? É lógico que tem tudo isso. Então nós precisamos aprender muito. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, assim, olha, todas essas formas, o que é importante a gente fixar mesmo para nós? É que toda forma de generalização de uma determinada característica para as pessoas que a possuem, aquela característica é uma característica diferente daquela que é minha, tá? Porque a gente faz isso, a gente vê isso nos humores, nas piadas, sabe? Então, eu por muito tempo achei engraçado, até o ponto que eu começo, poxa vida, eu sou neto de índios e portugueses. Meu bisavô português, minha bisavó índia. Ele se casou com uma índia, na tribo mesmo. Minha bisa Ana recebeu esse nome em português para poder se casar com o Joaquim. Muito bem. Passei lá, índio. O que fazem com os índios hoje, ainda hoje? Né? Então, só olha para mim assim e fala assim, não é. A gente sabe o que. Quem na nossa, é isso que eu queria falar, o Brasil, você olha, a gente vê carinhas assim, mais a pessoa com a pelinha clara, outro mais assim, né? Outra neguinha que nem a minha esposa ali, né? Que
aquela neguinha, né? Com o maior carinho. E como que essa característica pode ser usada por alguém para denegrir o outro? Orientais, outros... Né? Aí daqui a pouco nós vamos começar a separar o grupo dos careca, dos baixinhos, dos... Para! Não faz sentido nem materialmente. Falei da minha bisavó, convivi muito tempo com a minha avó. E tenho o maior prazer em citá-la aqui, que ela tinha muitas características de uma autêntica filha de uma índia e de um português. Analfabeta. Cabocla, né? Cabocla. Analfabeta. Caipira, porque viveu na roça quase a vida toda, né? Veio para a cidade já uma certa idade. O que tem falando de uma pessoa analfabeta, fica índia? Vou falar para vocês, sábia, uma das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. Cito ela todo dia, né? Cito ela todo dia, de tanta sabedoria que passou. Por que isso? De onde vem isso? De onde vem? E por que essas diferenças? Vamos começar a falar disso. Nós temos pouco tempo, eu vou resumir um pouco aqui. A gente está estudando com um grupo muitas coisas, assim, detalhes a respeito de cada manifestação, contra homossexuais, contra negros, sabe, contra índios, situações. Mas aqui nós vamos resumir isso nessas manifestações generalistas que são discriminatórias, que são sectárias, tá? Segregárias e oriundas do preconceito, do puro preconceito. Vamos falar, senão a gente vai perder o fio do tempo, de que como nós devemos ver isso. Foi perguntado por Kardec aos espíritos uma outra pergunta muito interessante, tanto quanto aquela que eu citei, 785, que é a seguinte, deixa eu achá-la aqui, Livro dos Espíritos, questão 803. Todos os homens no sentido do ser humano, né? Todos os seres humanos são iguais perante Deus? A resposta, obviamente, do Espírito da Verdade, da equipe espiritual, da codificação, perante Deus, todos são iguais. Todos tendem para o mesmo fim. Suas leis, Ele os fez para todos igualmente. Aí fez até uma citação aqui, ó. Dizeis frequentemente, o sol nasce para todos. Era uma expressão muito usada na época, né, meados aí do século XIX. E aí eles dizem o seguinte: enunciais assim frequentemente uma verdade muito maior do que pensais. Todos os homens estão submetidos a todas as leis, as mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos e ignorantes, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como a do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Repete a mesma coisa, são iguais, nem todas as citações. Então, o que é a doutrina espírita? Essa é a posição da doutrina espírita. Nós somos espíritos humanos e irmãos, todos, absolutamente. Recentemente eu disse que uma das características que nos torna absolutamente iguais, além dessa, somos todos humanos, filhos de Deus, tendemos para o mesmo tudo perfeito. Aí o fato de nós sermos diferentes, nós estamos diferentes porque nós somos únicos e somos livres. Nós temos uma identidade espiritual. Eu sou eu e serei eu. Tá? Imagina espírito que é feito do que pensamos e sentimos.
Se os corpos não existem um igual ao outro no mundo, espíritos encarnados ou desencarnados, não existe um igual ao outro no universo neste exato momento. Embora sejamos todos iguais diante de Deus. Então, é interessante o seguinte, até o fato de sermos únicos, eu sou único, mas cada um é único nesse sentido. Então somos todos, temos todos essa característica também. Então, o fato de sermos todos únicos nos faz iguais. Não é? Semelhantes. Iguais não é igualdade absoluta na aparência, é a igualdade de condições. Bom, aí nós vamos para uma questão muito interessante. Quando nós falamos que nós somos seres espirituais, que já vivemos há milhares de anos e vamos viver pela eternidade, quando Jesus nos diz, aqui eu coloquei, fiz um lembretezinho aqui, para o Evangelho de São João, no capítulo 3, versos 5 a 8, quando ele falando com Nicodemos e diz o seguinte, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não te maravilhes se eu te digo que é necessário nascer de novo, porque a carne nasce da carne, e você sabe para onde vai, de onde vem e para onde vai, mas o Espírito sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. O que quer dizer isso? A carne você conhece, você sabe de onde veio e para onde vai, você sabe de quem nasceu, você sabe quem é. Espírito, não, você não conhece. Você sente, você sabe, ele sopra ao seu ouvido, mas de onde veio? Quem é esse Espírito? Quem é o meu filho? De onde ele veio antes de ser concebido no útero da mãe? Para onde ele vai? Não é da minha conta agora. Posso até compartilhar ou até já saber de outras coisas, mas me esqueci. Então, o que ele quer dizer aqui? Nós não somos a carne que veio da carne, isso morre. Isso foi feito para durar alguns dias aqui na Terra e nos servirmos de instrumento. Nós somos espírito. Então é assim que nós temos que considerar. Aí, nós vamos, eu trouxe um trechinho do livro A Gênese, também para a gente ler aqui, para nos basear naquilo que nós estamos falando. As múltiplas encarnações fazem desaparecer os preconceitos de raça, de casta e de todas as características, pois o mesmo espírito pode nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, a qualquer momento. Sabe aquele estereótipo preconceituoso, rico, branco, estudado, machista, racista, sexista, homofóbico, que eu citei? Daqui 200 anos, 150 talvez, ele pode estar aqui. Corpo de mulher, negro, índio, cigano, sei lá, aquele que ele gostar menos hoje. Pode. Pobre? Pode. Homossexual? Pode. Se ele não gosta de mulher e vive num corpo de mulher, provavelmente. E frustrado. Tem aqueles que não são, que são bem resolvidos, obviamente, como conhecemos, como sabemos, né? Que estão numa situação normal disso. E aí? Muito cuidado. Muito cuidado. O Espiritismo nos ensina que o plantio é facultativo. Nós somos livres para plantar a semente que quisermos. Mas ela vai produzir.
Tudo que nós plantamos produz, ao contrário, né, de alguns hoje aí agricultores, né, no material às vezes não nasce bem aquilo, né, às vezes tem uma frustração. O que plantarmos no nosso coração vai nascer em forma de experiência, não é castigo, aprendizado, escola. Quando você está numa empresa e não sabe de fazer uma coisa, não tem o menor conhecimento daquilo e precisa aprender para poder ser um profissional, o que você tem que fazer? Ir para a escola, fazer exercício, aprender. O espírito, igualzinho na vida, igualzinho. A primeira coisa, portanto, quando nós observamos esse tipo de situação, é reagirmos com o nosso sentimento atávico, sabe, aquela reação histórica, porque nós convivemos com isso. Nós convivemos com uma... Eu fiz algumas citações, até me perdoem por algumas citações assim de quais os tipos ou situações de preconceito mas nós vivemos mesmo. As três, a mais genérica de todas é o racismo, né? Eu tenho uma relação aqui, né, que a gente tem estudado e olhado. A questão, a segunda que existe é a de gênero, é o machismo mesmo, né? Misoginia, aquela palavra que eu tinha esquecido, tá aqui o sexismo, né? E a terceira é a homofobia. Homofobia é um termo bem genérico, tem outros nomes que colocam aqui que eu nem sei o que significa exatamente. Mas é com relação à diversidade de orientação sexual. Isso é o que mais acontece. E, inclusive, a relação de crimes, aqueles que são obviamente por motivos preconceituosos, o contra a mulher está em primeiro lugar, porque o racismo, os crimes racistas no Brasil hoje é muito difícil de identificar. Quando acontece alguns assim que são claramente identificados, né, eles são muito expostos, como o caso, né, vou citar aquele exemplo lá dos Estados Unidos, que eles sempre colocam, né, na mídia, aqueles casos onde tem aquele rapaz negro que foi morto. Tem um caso do Brasil aqui que ficou famoso com rapaz que estava no Carrefour, no Rio de Janeiro, parece. Então, tem algumas situações, mas da mulher, gente, contra a mulher, é um vexame. A cada 2 minutos no Brasil ocorre um crime contra a mulher. Ah, por que eu vi aqui que ela foi agredida? Porque é mulher. Porque tem alguém que acha que o fato de ser mulher faz ela pertencer a alguém como um objeto, a ter que fazer ou deixar de fazer o que alguém manda, porque eu sou o dono. E existe muito também, e essa violência acaba recaindo inclusive sobre crianças, tá? Nas famílias. Isso também tem acontecido. E contra homossexuais, que a gente vê aqui na nossa região tem acontecido muito, né? Bom, então nós vamos ficar o seguinte, vamos encerrando aqui o nosso conceito, mas colocando, é muito importante que nós observemos o quê? Nós somos seres espirituais, que estamos num corpo que está passando por uma experiência, às vezes para nosso aprendizado, às vezes para exemplo, para aqueles que estão à nossa volta. Então não podemos julgar ninguém. Ah, fulano sofreu tal coisa, lá tal ação, ou um preconceito, ou
uma agressão racista, sexista, ou sei lá, né, preconceituosa de alguma forma. É porque ele fez isso. Não, absolutamente não. É igual aquela criança que nasce com uma doença. É porque não temos que julgar nada. Não acontece isso. Eu costumo dizer, você acha então que a pessoa que nasce assim é porque na vida anterior vieram me perguntar isso esses dias? Eu falei assim, por que você acha que Cristo nasceu lá e tal, e sofreu tudo aquilo, e morreu na cruz lá? É porque ele matava outras pessoas na reencarnação anterior? Aqui não, né, gente? Tá cheio de discípulos dele por aqui, gente. Criança que nasce com câncer só para dar aquela prova aos familiares. Criança que nasce e desencarna no primeiro, segundo, terceiro ano de vida para que a mãe e o pai tenham uma experiência do que é perder um filho. Porque eles precisam compreender aquilo, muitas vezes. Crianças, ninguém sabe. A maioria das pessoas que sofrem, principalmente as coisas assim que sofrem por muito tempo durante a vida toda, é por ele e pelos outros que estão à sua volta. Nós temos provas que são para nós e para o grupo, redentoras. Então ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode achar que acontece isso por causa daquilo. Isso é tudo bobagem. Eu vejo o espírito falando isso, eu falo, meu Deus do céu, que bobagem. Que bobagem. Sabe? Então não temos, porque existem N possibilidades. Infinitas possibilidades redentoras. Tá? Então, agora que nós não somos o que aparentamos, não somos esse rótulo de carne e osso que vestimos, isso não somos. Graças a Deus, Deus me deu ótimo. Né? Cada um tem seus probleminhas. Estava comentando aqui, eu tive que trocar um pedaço do coração, tá artificial, uma parte aqui, né? Tal, e estou aqui. Nossa, mas que Deus, né? Muita ficam com medo de morrer, né, amor? Né? Tem gente que ficou lá, eu achei que você tinha morrido. Mais um pouquinho. Ótimo, maravilha. Vai ter outra oportunidade. Sempre temos outras oportunidades. E como vai ser? Na carne ou fora dela? O que eu vou fazer? Vou passar 100, 150, 200 anos desencarnado fazendo o quê? Depois, a próxima vez que eu tiver a honra e a graça de nascer na carne de novo, vou ser como é que vai ser essa veste? O que está escrito lá na questão 803? Homem, mulher, branco, negro, índio, cigano, que raça, que parte do mundo? A resposta está numa frase ótima do Chico Xavier. Ele diz assim: nós estamos localizados no tempo, no espaço, no meio absolutamente necessário à nossa lição desta experiência, desta oportunidade. Por quê? Porque a logística, a engenharia sideral, a logística do plano de Deus é absolutamente perfeita. Tá? Então, não se iludam. Não tem rico que não vai ser pobre, não tem pobre que não vai ser rico, porque uma das piores provas que tem é ter dinheiro. Porque é um compromisso grande. Porque quer ver aquela coceira para fazer a gente ficar mais orgulhoso e mais egoísta, e de fazer a gente achar que é melhor que os outros, é nascer com dinheiro. Sabe, tentação, não é? Então é uma prova difícil. Poucos se saem bem nessa. Então nós vamos estar por aqui
juntos, convivendo pelos próximos milhares de anos, se Deus quiser. Porque ele disse que os mansos e humildes herdarão a terra nessa grande mudança que se opera por volta dessa virada de milênio, mas que dura aí talvez uns 2 séculos ainda, ou 3. Mas onde vai estar cada espírito daqui 200, 300, 500 anos? Jesus disse, é como o vento, sabe que vai estar soprando, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Estejamos ansiosos de que nós vamos estar melhores quanto mais nós amarmos o próximo. É só isso que ele disse, mais nada. Ele disse que se nós amarmos o Deus de todo conhecimento que hoje nós queremos dizer, a natureza, a vida, onde ela sopra, e o nosso próximo, que é o próximo, não é o irmão de sangue, não é o parente, não é aquele que tem as mesmas características que eu, não, é aquele que estiver na minha frente, em cada momento. Eu tenho certeza que nós vamos estar muito melhores, mansos e humildes e mais evoluídos, como uma grande família dos filhos de Deus da terra. Enquanto nos separarmos, segregarmos, acharmos que essa situação dessa experiência é o mais importante, a gente não precisa estar aqui. A gente não precisa estar aqui. Se Deus nos colocou esse princípio da consciência da eternidade aqui no nosso íntimo, no nosso sentimento, e nós estamos aqui é para a gente refletir sobre isso e vivermos com respeito, com paz, com muito amor, cada dia mais. Obrigado, desculpa aí, demora. Muito obrigado, Davi, pelas leituras, pela curadoria, por essa seleção que ajuda a gente a avançar em autoconhecimento, identificar, né, onde a gente guarda aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo e trabalhar pela sociedade melhor que a gente deseja, né? Enquanto o Davi falava, eu celebrava uma atitude de uma empresa que eu vi outro dia, aumentando o número de funcionários afrodescendentes em cargos de liderança e aumentando o número de mulheres trans, né, na empresa. E outro dia também eu num voo e uma comissária de bordo trans. Eu confesso que eu fiquei emocionado, né, com alegria de ver todos participando, né, e o orgulho e o egoísmo aí sendo gerenciado por nós cada vez melhor. Então, os trabalhadores do passe agora, o convite para o trabalho, para água, grupo vocal para cantar, e a gente permanece aqui em prece, agradecendo, louvando a Deus e fazendo os nossos pedidos, né, de socorro, de ajuda, de paz. Obrigado mais uma vez, Davi, por tanto. Agradecemos, divina luz, o sentimento que nos induz a cultivar sincero afeto, que a vosso impulso se fez repleto para alentar o coração, atormentado pela emoção. Então, ao encantos da emoção, agradecemos
Um poema lindo do Cavete, do João Cavete. Só quero destacar uns versos então para a gente ficar em prece, permanecer em prece enquanto a gente canta. Vem Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem Senhor, reflorir os caminhos, perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. E já pedindo autorização aos mentores da casa para declarar encerrado o trabalho da noite, após a noite. A gente agradece mais uma vez o Davi por estar conosco, mesmo se recuperando de uma cirurgia, veio aqui estar conosco, não mediu esforços. Muito obrigado por tanto, Davi.